esperado do cinema está em andamento e desta vez não será apenas uma história de fé. A grandeza do que estava prestes a ser revelado transcendia a tela, ressoando no coração daqueles dispostos a ouvir. Ele não era um homem comum. Desde o instante em que pronunciou sua primeira palavra, a história começou a se inclinar a seu favor. Não tinha exércitos nem armaduras reluzentes, mas sua voz fazia tremer os alicerces de reinos inteiros. Seu hálito vibrava com a força de um furacão, e suas palavras, como flechas certeiras, atravessavam a escuridão da alma humana. Não portava uma espada, mas sua presença podia cortar mais profundo do que qualquer lâmina de aço. Não havia necessidade de violência, pois sua essência personificava o poder da mudança. As multidões se aglomeravam ao seu redor, atraídas por um magnetismo incomparável. Os enfermos estendiam suas mãos, ansiosos por um toque que curasse seus sofrimentos, e ao tocar seu manto, suas doenças desapareciam como orvalho ao amanhecer. Os demônios, aterrorizados por sua mera existência, gritavam seu nome e fugiam. A própria natureza respondia à sua autoridade, o vento se aquietava a seu comando e as ondas mergulhavam em um silêncio reverente. Quem era este homem? Os poderosos o temiam, os religiosos o odiavam e as multidões, com os olhos transbordantes de assombro, o seguiam como uma luz em meio à escuridão. Era o Filho do Homem, mas não como o tinham imaginado. Falava com a ternura de um amigo, mas respaldado pela autoridade de um rei. Amava os desprezados, levantando os caídos que a sociedade havia esquecido. Enfrentava os hipócritas sem medo, sua voz ressoando nos corredores de templos adornados com vestimentas de hipocrisia. O mundo o ouvia, e apesar dos milagres e ensinamentos, muitos decidiram olhá-lo com ceticismo. Os cegos, aqueles que nunca haviam visto a luz, retornavam à vida, e os mortos voltavam do abismo da inação e do esquecimento. Mas apesar desses atos de amor divino, a humanidade decidiu rejeitá-lo. Sua mensagem era demasiado perigosa, demasiado real para aqueles que preferiam a sombra à luz. Roma o crucificou, Jerusalém o negou, e seus próprios discípulos fugiram quando as sombras da traição começaram a deslizar sobre seus corações. O que não entenderam, porém, era que ele havia vindo precisamente para isso. Desde o começo, seu destino não era evadir a cruz, mas conquistá-la. Aquele que havia caminhado sobre as águas foi finalmente pregado em um pedaço de madeira, o sacrifício perfeito. Seu profundo silêncio diante das acusações de quem não compreendia sua missão ressoou no ar como um eco de um amor inabalável. Aquele que podia invocar legiões de anjos escolheu permitir que os homens o destruíssem. O céu silenciou quando seu último suspiro rasgou a atmosfera. A terra tremeu e o sol se escureceu. O mundo parecia parar e, no silêncio que se seguiu, sentiu-se as últimas vibrações de seu sofrimento. O olho por olho estava consumado, parecia que tudo havia terminado, mas naquele momento desnudou-se a verdadeira história. Jesus não foi vencido. O final marcado pela morte era, na verdade, um novo começo. Desce, o homem de fé e esperança, seu corpo sem vida na fria tumba, mas seu espírito irrompeu nas profundezas do Sheol. Os condenados o olharam, sentindo uma faísca de esperança pela primeira vez, enquanto as sombras se desintegravam diante de sua luz. Os demônios sentiram terror, porque não chegava como um prisioneiro. Ele vinha como um conquistador, trazendo consigo uma mensagem de redenção e libertação. As correntes da desesperança se romperam. A escuridão, que por tanto tempo havia reinado, se fraturou em 1000 pedaços. O inferno inteiro tremeu diante da majestade que se aproximava. Quando o Rei dos Reis estendeu a mão, tomou o poder que nunca deveria pertencer à morte. A guerra havia terminado, e a vitória, finalmente, brilhava sobre o horizonte. O terceiro dia chegou com um amanhecer diferente. O vento soprava com silêncio expectante, o sepulcro permanecia fechado, a pedra intacta, o selo romano inquebrantável. Mas, então, um tremor de energia vibrante percorreu o campo de batalha do coração humano. Um brilho de luz iluminou o horizonte, e um rugido que nenhum ouvido humano pôde ouvir ressoou no mundo invisível, rompendo as cadeias que mantinham as almas errantes aprisionadas. Assim, enquanto as sombras se dissipam e o esplendor da quebra da aurora começa a se vislumbrar, o caminho para o desconhecido se entrelaça com revelações ainda por contar. Os guardas caíram ao chão como mortos, incapazes de suportar a magnitude do poder que se desencadeava naquele momento. O selo imperial se rompeu sem que ninguém o tocasse,
como se o mandamento celestial tivesse desencadeado uma autoridade que não pertencia a este mundo. A tumba, que havia sido fechada com força implacável, se abriu. A pedra, que nenhum homem poderia mover, se afastou com uma força que desafiava as leis da natureza. O sepulcro estava vazio. O impossível tinha se tornado realidade. Jesus não apenas ressuscitou, ele transformou o destino do universo inteiro. Os discípulos, atordoados e tremendo, se encontravam em um mar de confusão, incapazes de compreender a magnitude do que estavam presenciando. E então, ele apareceu. Seu rosto já não refletia o sofrimento da cruz, mas a glória da eternidade. Seus olhos ardidores de vitória e, com uma voz que ressoou até o mais profundo da alma, pronunciou as palavras que mudariam o mundo para sempre: paz a vocês. Imediatamente, o medo que havia tomado conta de seus seguidores se transformou em força, a desesperação em esperança. Os perseguidos se tornaram conquistadores. Desde aquele dia, nem Roma, nem a morte, nem a própria eternidade poderiam conter o que ele havia começado. Sua história não é apenas um relato antigo, é a história mais poderosa já contada, o destino das almas e o curso do próprio tempo. Cada ferida que ele sofreu, cada palavra que pronunciou da cruz e cada passo que deu depois de ressuscitar foram um desafio direto ao poder das trevas. Sua ressurreição não foi apenas um retorno físico, foi uma libertação, um grito de guerra contra tudo que havia mantido a humanidade em escravidão. Foi o princípio da rebelião celestial contra a tirania da morte, do pecado e da desesperança, um evento tão profundo que não apenas mudou os que foram testemunhas, mas todas as gerações que vieram depois, incluindo nossa própria existência. Este filme, esta narrativa de vida e ressurreição, não é entretenimento. É um despertar, uma confrontação com a verdade, com a realidade que muitos tentaram enterrar, ocultar e fazer-nos esquecer. Porque se a tumba está vazia, então tudo muda. Se ele venceu a morte, então o medo perde seu poder. Se ele ressuscitou, tudo mais pode ser transformado. Quem é você diante dessa verdade? O que você fará com o poder dessa ressurreição, com a realidade desse sacrifício? A ressurreição não é apenas uma história antiga. É um convite contínuo a viver com coragem, com propósito, com uma esperança inabalável que pode desafiar as circunstâncias mais adversas. O mundo tentou enterrar esta história repetidamente, tentando silenciá-la, reduzindo-a a um mito ou a uma tradição vazia. Mas a ressurreição não pode ser silenciada. A luz não pode ser apagada. O que ocorreu naquele sepulcro não foi o final de um capítulo. Foi apenas o começo de uma nova história, uma narrativa que ainda continua a ser escrita em nossos corações, em nossas decisões e em nosso destino eterno. Se você se atreve a olhar além da superfície, se sente no fundo do seu ser que há algo mais, se está disposto a enfrentar a verdade que muda tudo, então esta mensagem é para você. Porque este evento não apenas transformou alguns poucos, ele tem o poder de transformar sua vida e seu destino. E o que é ainda mais incrível, tem o poder de despertar algo dentro de você que você tem buscado toda a sua vida. Nesses momentos de inquietação, de luta e de busca, é bom lembrar que todos carregamos em nosso interior uma centelha de divindade, uma sede do eterno que foi semeada em nossas almas desde o princípio dos tempos. Os discípulos começaram a compartilhar seu testemunho, a narrar o que haviam visto e sentido. Em cada palavra, havia um eco da verdade, um reflexo da luz que irradiava de seus corações. À medida que viajavam de cidade em cidade, se tornaram mensageiros de uma nova herança, proclamando a mensagem que haviam recebido: ele vive, e com ele, a vida nova. Cada cura era um lembrete do poder de seu nome, cada conversão, um testemunho de seu amor incondicional. A correria da vida cotidiana não tardou em ocultar suas palavras, e a rejeição se fez sentir entre aqueles que se negavam a abrir seus corações. Mas mesmo em meio à adversidade, a semente do Evangelho brotou. A esperança começou a florescer nos lugares mais insuspeitados, em prisões, em comunidades marginalizadas, nos cantos esquecidos da sociedade. Cada encontro que narravam trazia consigo um ar de renovação. As vidas transformadas eram testemunhas vivas da ressurreição. Não estavam apenas compartilhando uma história, entregavam uma experiência que transcende o tempo e o espaço, que não conhece limites. Esta é a promessa que Jesus deixou. Não é apenas uma história do passado, é a realidade que continua a impactar e dar vida até hoje. Assim, sua mensagem, envolta em verdades eternas, se levantaria como um farol nas trevas. A luta entre a luz e a escuridão se intensificava.
À medida que seu nome ressoava, mais e mais corações se atreviam a detectar a vibração da esperança. Então, se tudo isso é verdade, se a vida depois da morte é possível, se tudo pode ser transformado, o que você fará? Você permitirá que essa história o transforme? A convite se faz. Receba-a em seu ser, em seu dia a dia. O caminho para a transformação está aberto. O poder da ressurreição está ao alcance daqueles que se atrevem a dar o primeiro passo. Você quer descobrir mais sobre o impacto espiritual deste evento? Se deseja conhecer os mistérios ocultos que ainda se escondem por trás dessa vitória, se anseia desvendar as verdades profundas que giram em torno da fé, da profecia e da batalha espiritual que ainda se trava hoje, então não perca mais tempo. Inscreva-se neste espaço, onde revelamos os segredos mais profundos da fé e do poder sobrenatural que nos rodeia. Nos aprofundamos na guerra que é travada por cada alma, explorando as promessas que ainda nos aguardam e a esperança que nos impulsiona adiante. Este é um chamado a todos aqueles que buscam respostas, que anseiam entender o profundo impacto que a ressurreição tem em suas vidas diárias. A verdade está diante de você, esperando para ser descoberta. Mas a pergunta é: você se atreve a vê-la? Você se atreve a viver segundo essa verdade, a caminhar nessa luz que traz transformação? A ressurreição de Jesus não é apenas um evento histórico. É um poder vivo que pode mudar o rumo da sua vida e o destino eterno da sua alma. Permita que esta ressurreição transforme não apenas o seu presente, mas também a eternidade que o aguarda. Ao se inscrever agora, você está se abrindo a uma experiência de revelação. Convidamos você a explorar as profundezas de uma fé que tem resistido à prova do tempo, a mergulhar no poder que pode libertá-lo de correntes invisíveis e a cultivar uma conexão espiritual que foca no propósito divino de sua vida. Não caminhe na escuridão. Acenda a luz da verdade que pode guiá-lo em um caminho de vitória, paz e esperança inabalável. Desperte para a revelação e transforme sua vida de maneiras que você nunca imaginou.